Fala pessoal, eu sou Carlo Mônaco, esse é o Spot MX e finalmente Christian Craig se tornou campeão do AMA Supercross na categoria 250 Costa Oeste. Salt Lake City foi o palco da última etapa do AMA Supercross de 2022 e na categoria 250 a etapa foi no estilo showdown. As duas costas, leste e oeste, se enfrentam em uma bateria única. E o que a gente viu foi logo nos treinos Jet Lawrence tomar um tombo feio. Ele acabou saindo da curva, ele foi fazer triplo-triplo, a mão dele sai do guidão, ele perde a moto e dá de cara no chão. Dá uma olhada aí. The title, who would win the showdown? It certainly wasn't going to be Jet Lawrence because he suffered this horrendous crash during qualifying practice, sprained his right ankle, and Ricky would not take part anymore. Yeah, look at that get off. He comes out of the corner, his foot is off the peg, and his... E com esse tombo ele acabou desistindo da etapa e ficou só na torcida por seu irmão Hunter Lawrence. Hunter tinha uma tarefa um pouco difícil, afinal ele precisava que Christian Craig pontuasse mal e ele precisava no mínimo vencer a etapa. E logo no início do main event a gente viu que Hunter estava com vontade de vencer e tentar pelo menos carimbar a faixa de Christian Craig. Mas o que ele não esperava era que Christian Craig estava logo atrás dele. Craig largou bem, largou em segundo, mas logo a gente viu que a estratégia dele na corrida seria muito parecida ou até idêntica à estratégia usada pelo Eli Tomac na etapa de Denver. Ele simplesmente controlou a prova inteira e finalizou em oitavo para comemorar o seu primeiro título do AMA Supercross. Com tantos percalços e lesões durante a sua carreira, ele se emocionou muito e mostrou que nunca desacreditou de ser um campeão. Hunter Lawrence bem que tentou vencer, e a sua vitória parecia certa até certo ponto da bateria. Ele não contava com Nate Thrasher, que estava inspirado na noite, e o companheiro de equipe de Christian Craig fez a alegria da equipe Star Racing quando ultrapassou Hunter Lawrence para vencer a última etapa do ano. E para confirmar também o domínio da equipe Star Racing Yamaha no ano de 2022. Afinal, de 3 categorias, 2 foram vencidas por eles. O brasileiro Enzo Lopes acabou enfrentando problemas e não terminou a bateria, mas no fim ficou em quinto no campeonato da Costa Leste. Já na 450, a gente viu uma apresentação de gala de Jason Anderson. Com Tomac fora e já campeão, e Jason Anderson já seguro no vice-campeonato, a única coisa que restava era a disputa pelo terceiro lugar na classificação geral do campeonato. Na primeira curva, Jason Anderson aparecia em terceiro, mas não demorou muito para ele ultrapassar todo mundo e vencer a sua 4ª etapa seguida e a 7ª no ano. Como o Eli Tomac ficou de fora dessa última etapa, Jason Anderson descontou alguns pontos e no fim terminou somente 9 pontos atrás. Chase Sexton ainda acompanhou Jason Anderson praticamente a corrida inteira, deixando uma margem de diferença dos dois de 3 a 5 segundos durante a prova, e Chase Sexton acabou finalizando em segundo. Malcolm Stewart foi quem levantou o público esse final de semana, ainda mais depois do Block Pass um pouco controverso que ele tomou de Justin Barcia. Dá só uma olhada no que Justin Barcia fez dessa vez. Barcia said not so fast. And here you go. Malcolm Stewart ultrapassou o Barcia e ele quis dar o troco logo na próxima curva. Ele acabou cortando praticamente a curva inteira, vocês viram aí, e ele deu no meio mesmo, sem qualquer pudor. E então, mais uma vez, ele foi punido e vaiado do começo ao fim. Um ato totalmente desnecessário e antidesportivo que fez o estádio inteiro vaiar ele. E todo mundo odiar ele também. Até Malcolm Stewart soltou o verbo no pódio depois, falando que Justin Barcia não precisava ter feito aquilo, né?
Aquela disputa do terceiro lugar no campeonato incluía justamente os dois. Malcolm Stewart, depois do tombo, ele ainda conseguiu chegar no Justin Barcia e quase passou na última volta, empurrado pela multidão no estádio. Mas no fim, Malcolm ficou em quarto e Barcia ficou em terceiro. E Malcolm Stewart acabou rindo da situação na cara do Barcia. Afinal, ele conseguiu conquistar o terceiro lugar no campeonato. E foi também um pouco perceptível a reação meio sem graça do Justin Barcia no pódio, depois que ele viu Malcolm Stewart falando no pódio contra ele e o estádio inteiro vaiando também. E eu acho que isso foi desnecessário e ele passou um pouco dos limites. Eu sou muito a favor do Block Pass, mas esse Block Pass dele é muito agressivo e pode trazer complicações, pode machucar alguém ou até ele mesmo. Eu espero que ele tenha aprendido, mas diante daquela entrevista que ele deu algumas etapas atrás, dizendo que esse é seu ganha-pão e ele nunca vai tirar a moto, me dá um pouquinho de preocupação. Afinal, ele não tem escrúpulos nenhum para dar um Block Pass. Joga fora, joga sujo e é preocupante isso. Agora é só esperar 2023 começar. Antes disso, a gente tem um motocross que serão 2 baterias por final de semana. Ou seja, chances redobradas de Barcia dar um Block Pass em alguém. Será? Isso a gente vai ver nos próximos capítulos. Então, se gostou do vídeo, já deixa o like pra gente aqui, que ajuda bastante. Se for novo por aqui e curtiu o conteúdo do canal, se inscreve que tem vídeo novo toda semana pra você. Beleza? Então valeu, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.